Fala galera do Cinepop, aqui é o Thiago Nola e hoje eu trago pra vocês a crítica em vídeo do suspense O Mundo Depois de Nós, que estreou recentemente no catálogo da Netflix. Então continua assistindo e vê o que a gente achou do filme. I just want to know, what is the truth? Nessa mais nova produção original da Netflix, a gente acompanha uma família que resolve fugir de Nova York, de Long Island, para poder passar umas férias num vilarejo, ou num hamlet, como a gente pode falar também, para poder relaxar e curtir e poder se desconectar um pouco de uma dura realidade que vem causando muitos problemas a todos os membros da família. E a família é formada pela matriarca Amanda Sandford, interpretada pela Julia Roberts, pelo patriarca Clay Sandford, interpretado pelo Ethan Hawke, e pelos filhos Rose e Archie, que são interpretados pela Farrah McKenzie e pelo Charlie Evans, respectivamente. E para poder escapar um pouco do caos urbano no qual eles vivem, eles resolvem alugar uma casa que fica perto de uma praia e que fica num lugar bastante idílico, só que em um determinado momento, eles percebem coisas estranhas acontecendo. A primeira delas sendo um navio petroleiro encalhando na praia por nenhum motivo. Ninguém sabe por que aquilo aconteceu. E logo depois, os donos da casa retornam sem explicação e falam que precisam passar a noite ali porque eles tiveram um problema e eles resolvem voltar para a própria casa e já acendem uma lanterninha de preocupação por parte da Amanda, que ela é uma misantropa, o que isso significa? Ela está cansada da humanidade, ela não gosta de ninguém, ela não gosta de pessoas mesmo tendo que trabalhar com elas. E isso é muito importante pra gente entender o plot do filme. A família que é dona da casa é interpretada pelo Mahershala Ali, que vive o G.H. Scott, o George Scott, e pela filha Ruth Scott, interpretada pela Myha'la. Pra quem não conhece essa atriz, ela participou de Morte, 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 uma das melhores comédias de terror dos últimos anos. E a partir daí eles percebem que o mundo, não necessariamente o mundo, mas os Estados Unidos pode estar passando por uma grande mudança que começa a dar ares apocalípticos quando a internet para de funcionar, o sinal de celular para de funcionar, a TV sai do ar e eles não sabem o que fazer, porque nada tá fazendo sentido e eles começam a ficar preocupados que possa ser algum ataque ou pode ser um apagão generalizado e eles começam a entrar em uma espécie de surto psicótico muito íntimo e muito pessoal que vai refletindo o que acontece num escopo mais geral, no escopo dos Estados Unidos. O longa-metragem é dirigido pelo Sam Esmail, e ele também assina o roteiro. Para quem não conhece, por nome, ele foi responsável por criar a aclamada série Mr. Robot. E dá pra ver que ele pega várias referências da série que ele criou, porque fala sobre hackers, a série. E aqui a gente também lida com hackers numa instância muito maior, porque os Estados Unidos começam a sofrer um ataque cibernético inexplicável e ninguém sabe de onde está vindo. Essa é a ideia do plot. O filme é baseado no livro homônimo assinado por Rumaan Alam, Leave the World Behind, no original. E o Sam Esmail, ele faz um trabalho bem sólido para poder arquitetar a atmosfera de suspense, a atmosfera angustiante que a gente é apresentado ao longo de 2 horas e 20. O filme é um pouco longo, ele se arrasta em alguns momentos, mas eu acho que a ideia de criar essa atmosfera angustiante e dividir a narrativa em alguns focos principais que vão convergindo para o mesmo ponto, foi uma ideia bem interessante. Eu super entendo quem já assistiu o filme e não gostou muito do ritmo, porque apesar de ser um suspense, a gente tem bastante drama, a gente tem algumas cenas frenéticas, mas a ideia é focar no núcleo protagonista, na família Sandford e nos donos da casa, claro, nos Scotts, e trabalhar a questão dos ataques cibernéticos, da questão do fim do mundo, de uma forma inesperada. Porque normalmente quando a gente pensa no fim do mundo, a gente pensa em catástrofes climáticas, a gente pensa em guerras. E aqui a gente lida com esses assuntos, mas de uma forma desconstruída, por assim dizer. Uma forma deturpada, entre aspas, e que foca nesse ataque cibernético que é feito contra os Estados Unidos e contra aquela questão do neoimperialismo. Porque a gente sabe que os Estados Unidos são o estandarte do neoimperialismo contemporâneo, na verdade já faz bastante tempo,
E é isso que a narrativa vai falar sobre. Então o Sam Esmail, ele consegue fazer um trabalho bem sólido, apesar dos problemas de ritmo, como eu já falei, e apesar de se estender por algumas sequências mais do que deveria. E ele tenta fugir das fórmulas do gênero ao criar vários quadros cênicos muito, muito bem feitos. Ele usa bastante a câmera em contra-plongé e em plongé para poder fornecer a questão de claustrofobia e de angústia. Para quem não sabe, plongé significa mergulho, então é a câmera de cima totalmente. E o contra-plongé é o oposto. Ele usa bastante essas técnicas e fazia tempo que eu não via isso em algum filme do gênero, pelo menos não que eu consiga me lembrar agora. Porém, o principal elemento, o principal aspecto de sucesso do longa-metragem é, sem sombra de dúvida, o elenco. A gente tem a Julia Roberts, que é uma das maiores atrizes de todos os tempos. Ela é o nosso principal foco, a atuação dela está simplesmente impecável, porque ela tá desiludida com o mundo e ela não confia, não acredita mais em ninguém. E a única coisa que ela quer é escapar da dura realidade a que ela pertence. Então, a personagem dela é muito bem escrita e entra em conflito com a Ruth, que é a filha do George, interpretada pela Myha'la, como eu já falei, que ela tem uma questão mais esperançosa, um pouco mais otimista, e no caso ela é de uma geração mais nova, então ela enxerga o mundo de outra forma. A gente também tem o Mahershala Ali, também vencedor do Oscar. Ele tá numa performance um pouco mais constrita, por assim dizer, mas funciona muito com o personagem, porque ele conhece muitas pessoas que podem estar envolvidas, não envolvidas diretamente, mas poderiam ter sabido de alguma coisa que aconteceria. E ele entra em uma espiral de culpa que ele não sabe como externalizar e não sabe como explicar para os outros. Então ele tenta ajudar da forma que ele consegue, principalmente os Sanford, que estão na casa dele. A gente também tem o Clay, ele é ele não, eu falei que ele era o patriarca, mas ele não é exatamente patriarca porque ele não parece gostar de conflitos. O Ethan Hawke, que também é um grande ator, todo mundo conhece ele, a gente adora ele já protagonizou inúmeros filmes que marcaram a cultura. Ele entrega uma atuação que também entra em conflito com a atuação da Julia Roberts da maneira mais fantástica possível. Eles têm muita química juntos e eu acho que esse conflito de personalidades funciona muito bem. E a gente tem também o elenco mais jovem, a Farrah Mackenzie e o Charlie Evans, fazendo os filhos do Sanford, que eles podiam ter sido melhor trabalhados, mas eu acho que eles funcionam dentro da estrutura em que aparece. A gente tem, como a gente pôde ver, são 6 protagonistas no geral, e a gente ainda tem a participação do Kevin Bacon como Danny, que é um teórico da conspiração. Ele sabia que isso ia acontecer, então ele vive apostando fichas no bunker dele, vive construindo esse bunker, ele comprando mantimentos para caso alguma coisa aconteça, e no caso acontece. Então são vários personagens que eles são muito bem trabalhados, alguns mais do que os outros, mas não a ponto de ter muitos personagens rasos e unidimensionais. Eu acho que todo mundo funciona com um arco bem profundo e com várias camadas que tentam traduzir o que o Sam Esmail quer trazer. Como eu já falei, o filme tem mais ou menos 2 horas e 20. Tem aquelas questões do ritmo, às vezes a gente se vê numa corda bamba que a gente fica desequilibrado porque a tensão ela vai aumentando e ela se estende por muito, muito tempo quando alguma coisa grande vai acontecer. E isso também vem da trilha sonora assinada pelo Mac Quayle. É uma trilha sonora bastante tétrica, então a gente tem várias dissonâncias nos instrumentos que ele usa, que são principalmente o sintetizador. E isso, tudo bem, é óbvio que é uma escolha estética e artística para poder aumentar essa ambientação de suspense, mas eu acho que a trilha sonora acaba ficando muito repetitiva e muito redundante, porque algumas cenas poderiam ter sido criadas no mais puro silêncio, sem essa trilha sonora, que a gente também ficaria mais angustiado, e talvez muito mais angustiado quando a gente fica assistindo ao longa-metragem. Então, é uma escolha interessante, mas acaba ficando muito cansativo e a gente fica um pouco exausto à medida que a gente se aproxima da conclusão do filme. Um dos outros problemas também do filme é o fato das mensagens terem sido entregues ao público de uma forma muito superficial, muito formulaica, tentando dizer uma coisa maior do que o filme consegue realmente dizer. Porque a gente tem a principal questão é a humana.
É aquela questão nihilista e pessimista de que o ser humano, ele é ruim por natureza, e ele vai continuar assim. E eventualmente todos nós voltamos à barbárie quando alguma coisa acontece e desmantela o status quo ao qual a gente ficou submetido. Essa é a ideia das mensagens por trás, mas fica tão óbvio pra gente que a gente resolve migrar nossa atenção para o elenco protagonista, porque são eles que realmente fornecem toda a magia que a gente precisava para poder acompanhar essa jornada. Por fim, assim, obviamente não quero dar muitos spoilers, mas só comentando que a conclusão é um pouco metafórica demais pra gente compreender, e parece que ela fica deslocada quando colocada ao lado dos outros atos do filme. Eu acho que o filme já tem 2 horas e 20. Se ele tivesse um pouco mais de tempo para poder trabalhar numa conclusão melhor, ficaria. A gente teria recebido de uma maneira mais positiva. Isso não apaga o fato de que os 2 primeiros atos, na verdade, os 4 primeiros atos, porque são 5 partes do filme, são muito bem construídos, e eles entregam o que eles se propõem a entregar pra gente. Bom, gente, essa foi a minha breve crítica em vídeo de O Mundo Depois de Nós, o novo suspense da Netflix. Já está disponível no catálogo da plataforma de streaming. Vão assistir, espero que vocês gostem. Voltem aqui, comentem o que vocês acharam, que eu quero saber. E muito obrigado por terem assistido. Até a próxima.